E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí gravando mais uma videoaula de programação em Delphi, tá? Só quero agradecer primeiramente ao pessoal que está acompanhando o canal, pessoal que está postando dúvidas, comentários lá na nossa fanpage no Facebook, também no nosso grupo lá no Facebook, também por dentro da informática, certo? Quero agradecer a vocês. E estou gravando videoaulas tentando sanar as dúvidas, tá, do pessoal. Então, lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre algum assunto, não deixe de comentar, tá, no vídeo, logo abaixo aqui desse vídeo, postar lá no Facebook, certo? Tanto na nossa fanpage quanto no grupo, tá? Eu vou estar respondendo e posteriormente gravando uma videoaula especialmente para você, tá? Se tiver, tentar tirar suas dúvidas, beleza? Para quem ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, logo abaixo do vídeo tem a opção de se inscrever, tá? Clique em inscreva-se, participe do canal, tá? Tá bem bacana, o canal está crescendo dia a dia, mês a mês, tá? Se você quiser dar uma ajudinha, clique em gostei, logo aqui abaixo do vídeo, tá? E se você gostou, mais ainda, compartilhe com seus amigos na rede social, tá? Lá no Facebook, posta lá, comenta, fala, assista essas videoaulas que são interessantes, se você achar interessante, poste lá, dá aquela forcinha bacana pro canal, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, só para relembrar, lá na nossa aula, eu vou dar continuidade, deixa eu pegar aqui a nossa playlist, vai aparecer todas as playlists aqui, curso Programação Delphi, tá? Para quem anda acompanhando o canal aí, eu comecei desde a primeira aula a ensinar como criar um projeto do zero, certo? E a ideia era continuar até persistir os dados no banco de dados, tá? Salvar, alterar, excluir, tá? Remover do banco de dados as informações. E no meio do caminho eu acabei criando algumas outras aulas, tá? Gravando algumas outras aulas aí, para sanar as dúvidas do pessoal. E para lembrar, a gente parou no formulário de consulta, certo? Da tela do menu do nosso projetinho, eu fiz o acesso aqui pelo cadastro país, abriu a tela de consulta, certo? E aqui na tela de consulta, clicando em incluir, abre a nossa telinha de cadastro país, tá? Qual que é o nosso passo agora? A ideia é o seguinte, para mim salvar os dados dentro do nosso objeto, tá? Dentro do nosso objeto país, eu preciso criar a instância desse objeto, certo? E o pessoal andou comentando aí nos vídeos que gostaria de aprender como que funciona a orientação objeto, tá? Essa parte aqui, isso que eu já fiz aqui, já é a orientação objeto, tá? Um formulário chamando o outro, certo? Só que tem mais uma questão que eu gostaria de mostrar para vocês, que é criar as instâncias dos nossos objetos quando inicializa o sistema, tá? E quando fecha o sistema, a gente destrói as instâncias desses objetos, tá? E a partir daí, com a instância criada, quando inicializa o sistema, a gente vai transferir a instância dos objetos para os seus formulários, seus respectivos formulários. Então a gente vai transferir para frente, vai mandar a instância para frente, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa tela inicial, eu vou estar criando a instância dos nossos objetos aqui, tá? Nossa tela inicial, e aí quando clicar em país aqui, ele vai transferir a nossa instância que foi criada lá no formulário principal, eu vou transferir para a tela de consulta. E quando eu clicar em incluir, eu vou transferir a instância do nosso objeto que foi criado lá na tela inicial para o cadastro, tá? Aí eu não preciso ficar criando instâncias no meio do caminho, eu utilizo apenas uma instância criada lá no início do projeto, tá? E depois, quando fecha o projeto, ele vai destruir automaticamente. Por que que eu faço isso? Por que eu costumo fazer isso?
tá? Para ter o controle melhor sobre as instâncias dos nossos objetos criados, tá? Porque assim, se você começar a criar a instância dentro de formulário, aí criar uma outra instância num outro formulário e ficar criando instância, chega um momento que você se perde, você não sabe de onde que está vindo essa instância, se está vindo da tela inicial, se é do próprio formulário que está aberto, do cadastro do país, da consulta, né? Você não sabe de onde que está vindo essa instância. E outra coisa, geralmente as pessoas cometem o erro de não destruir a instância. Aí o que acontece? Se você cria a instância aqui na tela do país e não destrói a instância, tá, do nosso objeto, vai ficar na memória, vai ficar perdido, você não vai utilizar mais aquela instância nunca mais, tá? Por quê? Porque vai ficar lá no cantinho onde que o sistema reservou a memória para criar a instância daquele objeto e você não vai conseguir mais acessar ele, tá? Por quê? Porque você vai fechar o formulário, vai abrir de novo, ele vai criar uma outra instância, tá? E assim vai criando, vai lotando a memória RAM do computador, tá? Chega um momento de que não vai ter mais memória livre no computador. Você vai precisar reiniciar o computador para dar uma limpada na memória e voltar de novo a utilizar o sistema. Nem fechando o sistema todo, ele limpa a memória. Esse é um probleminha do Delphi, tá? Já outras linguagens, como Java, por exemplo, ele tem o Garbage Collector, se eu não me engano. O Garbage Collector, ele tem a função de limpar todo esse lixo. Então você não precisa se preocupar em destruir as instâncias. Você pode ir criando as instâncias e quando o sistema ele identifica que você não está utilizando mais aquela instância, você não vai ter mais acesso a ela, ele limpa automaticamente. Isso, infelizmente, no Delphi a gente não tem. Então a gente tem que ter muito controle de instâncias, tá? Porque senão carrega muita memória do computador e aí vira um caos. Se for um projeto com muita movimentação, vai dar problemas, tá? O computador vai sobrecarregar e aí vai começar a travar, vai ficar muito lento. Então, vamos lá. A ideia então é o seguinte, a gente vai criar a instância quando o sistema é inicializado, tá? E quando o sistema finaliza, quando o sistema fecha, ele vai destruir as instâncias dos nossos objetos, tá? Então tá, beleza. Aqui, como eu falei, eu vou criar a instância no nosso formulário principal, que é o gerente, tá? Para quem ainda não assistiu às aulas anteriores, por favor, só acessar lá o canal, tá tudo explicando direitinho como cria o projeto, como que a gente criou essa tela principal, como que a gente criou as telas de consulta e cadastro, tá tudo lá no canal, tá? É só acessar lá e assistir, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Para mim criar instância de objetos quando inicializa o sistema, a gente tem duas maneiras, tá? Ou mais. Eu costumo sempre utilizar essas duas opções, tá? Aqui no nosso formulário, selecionando o formulário, a gente tem o nosso Object Inspector aqui logo à esquerda, tá? Se você não tiver o teu Object Inspector aqui, você pode vir aqui em View, tá? E nós temos aqui o Object Inspector, tá? Clicando aqui ele vai aparecer do ladinho de novo, ou pressionando F11 ele também aparece, tá? Então, selecionando o nosso formulário, tá? Clicando em cima do formulário, a gente tem as propriedades do nosso formulário aqui, como o Caption, que aparece ali em cima, o nome do formulário, enfim, todos os dados, tá, necessários do formulário que você pode estar alterando aí, beleza? E aqui na nossa próxima aba, a gente tem a aba Events, tá? A aba Events, eu já gravei videoaulas explicando sobre alguns eventos, tá? De alguns componentes. Se você tiver alguma dúvida, pode estar procurando no nosso canal, tá? Eu tenho uma aula gravada falando só sobre eventos, tá? Então aqui no nosso formulário a gente tem vários eventos, como por exemplo, onClose, que eu utilizo bastante, onCreate, onDestroy. OnDestroy eu não utilizo muito, mas eu utilizo bastante o onClose, tá? Quando fecha esse formulário, ou seja, eu vou fechar o formulário, se ele é o principal, ele vai sair do sistema. Então, tudo que você precisar fazer antes de sair do sistema, você faz nesse evento aqui. E no nosso caso, a gente vai destruir a instância dos nossos formulários, tá? A instância dos nossos objetos, tá? E aqui no onShow, tá? No onShow, antes de apresentar o nosso formulário principal, ele vai executar alguma coisa, tá? E aqui no onCreate, depois, a partir do momento que você criou o formulário, tá?
criou o formulário gerente aqui, por exemplo, ele vai executar alguma coisa. Então é aqui que a gente precisa trabalhar, tá? Tanto aqui quanto no onShow vai funcionar tranquilo, tá, pessoal? Mas o melhor é aqui no onCreate mesmo, tá? Nesse caso aqui é melhor no onCreate, porque Create já disse que já está criando, então a gente já vai criar as instâncias aqui no onCreate. Então, selecionando o nosso formulário, clicando no Events, onCreate, 2 cliques, tá? Ele vai cair no nosso método formCreate, certo? Aqui que a gente vai criar as instâncias dos nossos objetos, tá? Então, voltando aqui em cima, bem no comecinho, a gente tem o objeto uma cidade declarada aqui, tá? Eu vou declarar o restante. Para me declarar outras variáveis, tá? Outras classes aqui no nosso formulário principal, eu preciso identificar aqui no uses que a gente vai estar utilizando as nossas classes, tá? As nossas units. Então eu vou utilizar o estado e o país, tá? Para quem ainda não sabe o que significa o estado ou o país, é o nome, tá? Que a gente deu para o nosso arquivinho .pas, que é uma unit, tá? Uma unit do tipo class, tá? Então é uma unit classe, tá? Do tipo classe. Então aqui no gerente, sempre, não só no gerente, ou em qualquer lugar do projeto, se a gente for utilizar os métodos e as variáveis de uma classe, tá? De uma unit, a gente precisa informar aqui no uses que a gente vai estar trabalhando com essa classe, tá? Com esse objeto, beleza? Então, a gente precisa declarar aqui em cima. Logo abaixo, aqui no nosso private aqui, tá? Eu também já gravei uma videoaula falando sobre private, protected e public, tá? E publish também. Então, só voltar aí, tem a aula falando sobre isso, tá? Explicando direitinho, beleza? Eu vou declarar aqui no nosso private, porque ninguém mais vai ter acesso dessas variáveis aqui, diretamente dessas variáveis, tá? Acesso direto a essas variáveis, a não ser o nosso formulário, o nosso próprio formulário principal, que é o gerente, tá? Então aqui eu vou pegar um estado do tipo o quê? Estado, tá? Esse estado ele é do tipo class, tá? Por que eu informei estado aqui? Por que essa variável é do tipo estado? Tá? Aqui na nossa unit, o estado, o nome da nossa classe é estado, tá? Então o objeto um estado, ele é do tipo estado, certo? E um país, ele é do tipo país. Pessoal, voltando aqui novamente no uses, se você não declarar, tá? Eu vou tirar aqui o país, por exemplo, e vou rodar o projeto. Olha só o que vai acontecer. Tem erro. Que erro que é? Undeclared Identifier país, ou seja, não está declarado o identificador país. Para ele não sabe o que significa país, tá? O que acontece? Eu tirei a nossa declaração aqui em cima. Agora, se eu colocar o país novamente aqui e rodar o projeto, tá? Ele não vai dar mais aquele erro ali. Olha só que interessante. Então você não pode esquecer de declarar no uses, sempre declarar no uses antes, tá? Para depois criar as variáveis, beleza? Então tá. Por enquanto a gente declarou as variáveis aqui, mas a gente não instanciou ainda, tá? Essas variáveis aqui elas só estão criadas, mas estão nulas, tá? Não estão instanciadas ainda. Aonde a gente vai instanciar? F12 a gente volta aqui para o nosso formulário, ou se você preferir, Code Design aqui, ó. Code você vai para o código, Design você vai para o design, no caso o formulário, né? Então selecionando o formulário, no onCreate 2 cliques, tá? Aqui eu vou estar instanciando os nossos objetos. Então, uma cidade recebe cidade, que é o nome da nossa classe, ponto, cria objeto, tá? Esse é o método que a gente criou lá dentro da nossa classe, cria objeto, tá? Um estado recebe uma nova instância do estado.criaobjeto e um país recebe uma nova instância
tá? Do país.creaObjeto, beleza? Vou mostrar para vocês o método do nosso país creaObjeto, tá? País, aqui no nosso public, a gente conseguiu acessar o creaObjeto. Por quê? Porque ele está no public. Então, qualquer parte do sistema consegue acessar esse método aqui, tá? Se eu colocasse no private aqui, já ninguém pode mais acessar esse método a não ser a própria classe país, tá? Aqui dentro da classe país a gente conseguiria acessar esse método. Fora da classe país, em outro formulário, a gente não conseguiria, tá? Então, o que tem nesse nosso método creaObjeto? Se eu pressionar o Ctrl, ficar pressionando o Ctrl e clicar em cima desse método, ele vai vir para o nosso método aqui, tá? Ali em cima é só a declaração e aqui embaixo é o código em si. Então, o que nós temos no creaObjeto? Nós temos a inicialização das variáveis, tá? Então, a variável código recebe 0, que é lá do tipo integer, e a nossa variável descrição recebe em branco, tá? Porque é ela do tipo string. A mesma coisa acontece aqui dentro do estado, tá? No creaObjeto, o código do estado recebe 0, descrição como a string recebe em branco, unidade de federação, unidade federativa recebe em branco também, porém aqui tem uma diferença. Dentro do estado a gente tem um país, tá? Aqui no sistema, no projeto, mas na real, um país é que tem um estado, né? Então o país Brasil tem o estado Paraná, né? Que o estado do Paraná tem a cidade de Foz do Iguaçu, certo? Mas o projeto é invertido. O estado é que possui um país, tá? O estado não existe sem um país e a cidade não existe sem um estado, tá? Então, se eu pegar aqui o cidade, dentro da cidade a gente tem um estado, tá? Um estado. Então, ele vai criar a instância dos objetos dentro de cada um, certo? Isso aqui também eu já demonstrei em outras videoaulas. Se vocês assistiram as aulas anteriores, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, tá? Então, vamos lá. Criei o objeto da cidade, estado e país. Agora preciso destruir quando eu fechar o sistema. Então, aqui no onClose do nosso formulário, uma cidade, agora aqui é um pouquinho diferente. Ao invés de eu colocar recebe cidade.destrua-se, é uma cidade.destrua-se, tá? É o nosso método também que a gente declarou dentro da nossa classe cidade. A mesma coisa para o estado.destrua-se e a mesma coisa para um país.destrua-se, tá? O que acontece dentro do nosso destrua-se? No país a gente não tem nada, ele só vai destruir o próprio país e boa. Dentro do estado, no destrua-se, ele vai destruir o estado e vai destruir o país que foi instanciado dentro do estado. Beleza, pessoal? Assim a gente consegue ter um controle. Quando você destrói um objeto, você tem que necessariamente destruir o objeto que está dentro dele também. Tá? Porque aqui nesse caso, se você destruir o estado, você vai precisar destruir o país também. Tá? Então, antes de destruir o estado, ele vai destruir o país e aí destrói o estado. Tá? A mesma coisa acontece com a cidade. Quando você destruir a cidade, antes de destruir a cidade, ele vai destruir o estado. Ele vai chamar o destrua-se estado. Quando ele chegar no destrua-se estado, o que vai ter aqui? Vai ter o país. Então ele vai lá destruir o país. Tá? Ele vem aqui no destrua-se país. Não tem nada no destruir o país, ele simplesmente vai destruir, vai voltar para o estado. Não tem mais nada aqui no estado, vai destruir o estado e vai voltar para a cidade. E daí, não tem mais nada dentro do destructor da cidade, ele vai destruir a própria instância que é da cidade. Beleza? Tranquilo até aí? Tá? Destruir todo mundo aqui. Beleza? Agora o próximo passo, pessoal. Próximo passo. Deixa eu até rodar o projeto aqui para ver se está tudo certinho. Beleza? Tudo certinho. Então vamos lá.